Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Depois da primeira carta de Coríntios ali, né, cheia de confrontos, Paulo escreve 2 Coríntios com outro tom. Ele abre o coração, fala de dores, de consolo, de reconciliação, fala de esperança, né? Uma carta para quem está cansado, para quem já foi ferido e precisa ali, né, lembrar que ainda vale a pena servir a Deus. E aí nós vamos hoje aqui, 2 Coríntios, capítulo 1 até o 5. E no capítulo 1, Paulo começa exaltando o Deus de toda consolação. Ele diz que Deus nos consola em toda tribulação para que a gente também aprenda a consolar os outros. E ele fala de aflições intensas que ele enfrentou lá na Ásia, ao ponto de perder as forças e achar até mesmo que ia morrer. Mas isso o fez confiar não em si mesmo, mas sim em Deus, que ressuscita inclusive mortos. E Paulo explica que ele não voltou a Corinto antes para não causar tristeza. E diz que a sua palavra não é sim não, como se fosse inconstante, porque todas as promessas de Deus têm um sim em Cristo. E é Ele quem nos firma, nos unge e nos sela com o Espírito como garantia. E depois a gente tem ali no capítulo 2, Paulo, né, falando que escreveu com lágrimas para não ter tristeza quando estivesse presente. Ele fala do caso do homem que havia sido disciplinado, mencionado, né, no livro anterior, e diz que agora já é hora de perdoar aquele homem que foi disciplinado e consolá-lo, para que ele não seja consumido pelo excesso de tristeza. Ele fala também da importância de não dar ali lugar ao diabo, né, porque não ignoramos as suas intenções. Paulo descreve a missão como um cheiro espalhado no mundo, para uns um aroma de vida, para outros um cheiro de morte. E afirma que ele não está negociando a palavra, mas falando com sinceridade, como quem vive reto ali diante de Deus. Depois a gente tem no capítulo 3, Paulo comparando o antigo pacto, né, da letra, onde era puramente a lei, com o novo pacto do Espírito. E ele diz que os próprios coríntios são sua carta de recomendação, escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito de Deus vivo. E explica que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E que a glória da antiga aliança, que veio com Moisés, já era forte, mas foi temporária. Agora a nova aliança tem glória ainda maior, porque permanece para sempre. Ele fala que até hoje há um véu sobre o coração de muitos, mas que esse véu é tirado em Cristo. E onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória e em Cristo Jesus. Depois, capítulo 4, Paulo diz que não desanima, né? Mesmo com tribulações, com perseguições, ele não esconde nada e nem usa do engano. Ele prega Cristo, ele não prega a si mesmo. E diz que Deus, que criou a luz lá no início, também fez brilhar a luz de Cristo em nossos corações. Mas ele reconhece que carrega esse tesouro em vasos de barro, em vaso frágil, limitado. Ele mesmo se diz limitado, para que o poder que fique evidente seja o poder que vem de Deus e não dele. E escreve: estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Olha que forte, ele termina ainda com a perspectiva eterna, fala: o nosso leve e momentâneo sofrimento produz em nós ali a glória eterna, que pesa mais que tudo. Por isso, não olhemos para as coisas visíveis, para aquilo que está acontecendo, para as circunstâncias, olhemos para as invisíveis. Depois a gente tem no capítulo 5, Paulo, né, diz que se a nossa casa terrena, que é o corpo, se desfizer, nós teremos a eterna, construída por Deus. Enquanto isso, gememos desejando ser revestido do corpo celestial. E eles ainda que andamos por fé e não por vista. Paulo afirma que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor e que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o que fizemos com o nosso corpo, seja o bem ou seja o mal. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por todos. Então, todos morreram. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E por fim ele encerra dizendo: como embaixadores de Cristo, supliquemos, reconciliem-se com Deus, voltem-se com o coração para o Senhor. Duas visões para a gente guardar desses capítulos. Número 1, o ministério cristão não é sobre força, mas sobre dependência. Somos vasos de barro, mas carregados de glória. A glória de Deus está em nós, nós somos frágeis, mas Ele é forte. E 2, o Evangelho não só perdoa o passado, ele transforma o presente e nos reconcilia com o futuro, que é eterno. E por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és bom, porque Tu és perfeito, Tu és fiel, Tu és santo.
Oh Deus, Pai poderoso, eu oro agora para que o Senhor venha nas nossas vidas. Não deixe, Pai, com que venhamos a nos perder. Eu oro pela salvação eterna, Pai. Ajuda-nos, Pai, a caminhar nos Teus caminhos, Pai, a seguir em direção a Ti, Pai, para que nosso corpo, quando acabar aqui nessa terra, possa, né, através do nosso Espírito, subir a Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã tem 6 a 10 os capítulos aqui. Compartilha com alguém esse vídeo.